Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem comum, sabe? Aquela sensação, às vezes, meio, angustiante que alguns cristãos têm sobre a salvação. Ah, sim. Aquela dúvida, né? Será que um dia ruim, um erro bobo pode, tipo, colocar tudo a perder? Exatamente. Como se a nossa conexão com Deus fosse medida pelo nosso desempenho diário, quase um placar, né? Pois é. E é aí que entra a nossa fonte de hoje. Sim, hoje a gente está olhando um trecho do livro Salvação, Amor Inabalável de Deus, e ele vai direto nesse ponto. Essa ideia da salvação ser algo instável, que balança com os nossos altos e baixos. Será que é isso mesmo? Ou será que ela tá, assim, ancorada em algo mais sólido? É isso que o texto explora. E como ele descreve essa visão mais, digamos, instável da fé? Bom, a fonte chama isso de uma fé baseada um pouco no medo, né? E muito na performance humana. É o que a gente costuma ouvir como legalismo. Aquela ideia de que a gente precisa fazer por merecer a salvação, ou pelo menos mantê-la com o nosso esforço. Isso, um esforço constante para seguir regras, para não errar. E o texto então coloca isso em contraste direto com o que a Bíblia ensinaria sobre o amor de Deus, sobre a graça, que são coisas imutáveis. Entendi. Então, de um lado, essa insegurança do legalismo, e do outro, a segurança que viria da graça. E quais argumentos bíblicos a fonte usa para fortalecer essa ideia de segurança? Olha, o texto se apoia bastante em passagens bem fortes. Ele cita Romanos 8, por exemplo. Aliás, um capítulo inteiro dedicado a essa segurança. Ah, Romanos 8 é poderoso mesmo, aquela parte que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Exatamente. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro. A lista é longa, né? A ênfase ali é total na força desse laço que Deus estabeleceu. Não depende da gente segurar. E a questão da graça que você mencionou, como Efésios entra nisso? Sim, Efésios 2 é outro ponto-chave que a fonte traz. Diz lá, pela graça sois salvos, por meio da fé. E reforça, isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Isso não é resultado de obras, para ninguém sair por aí se achando, né? A fonte até usa uma imagem legal. Salvação não é uma chave que a gente ganha e pode perder. É mais como um presente Um presente. dado, entregue. E não conquistado. E segundo o texto, um presente que Deus não pega de volta. E o próprio Jesus. A fonte menciona algo que ele disse sobre isso? Com certeza. Traz João 10, onde Jesus fala que ele dá a vida eterna às suas ovelhas. Ah, a passagem das ovelhas. Isso. E ele diz que elas jamais perecerão e que ninguém pode arrancá-las da mão dele. E mais, ninguém pode arrancar da mão do Pai. Nossa, é uma dupla garantia, então. Isso. Mão do filho e mão do pai. Exatamente. A fonte interpreta isso como assim uma segurança muito firme. A nossa segurança não está na nossa força de segurar, mas na força de Deus de nos segurar. Entendo. Muda totalmente o foco, né? Tira a pressão dos nossos ombros, de certa forma. Mas aí vem aquela pergunta clássica. Uhum, Se a salvação é tão segura assim, isso. não vira um tipo de passe livre para errar? Tipo, tô salvo mesmo, então tanto faz. Como a fonte lida com essa preocupação? É um ponto super importante e o texto não foge dele. A argumentação não é que o pecado perdeu a importância ou as consequências na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Não é isso. Então qual é o ponto? O ponto central, e aí a fonte volta para Romanos 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é que o erro perde o poder de condenar. Perde o poder de nos separar eternamente de Deus. Ah, entendi. A condenação eterna já foi resolvida por Cristo na cruz. Exato, Cristo lidou com isso. Então, a motivação para viver uma vida que agrada a Deus, ela muda. Muda radicalmente. Muda como? Deixa de ser medo para ser o quê? Deixa de ser o medo de perder a salvação a cada tropeço e passa a ser uma resposta. Uma resposta de gratidão, pelo amor, pela segurança que a gente já recebeu, sem merecer. Faz sentido. A obediência não vem mais do pavor da punição. Isso, vem da gratidão. É uma transformação que nasce de dentro, sabe? Porque a pessoa entende, eu já sou aceito, eu já estou seguro em Cristo. Não é mais um esforço para conquistar a aceitação. O foco sai da nossa performance e vai para a obra de Cristo, que já está feita. Então, para a gente amarrar as ideias aqui, a mensagem principal que essa fonte traz é: acordar meio distraído, cometer uma falha no trabalho, ter um pensamento ruim,
Nada disso define ou redefine o status da nossa salvação se a gente está em Cristo. Exato. Nossa condição de filhos de Deus não fica oscilando com o nosso humor ou com a nossa performance do dia. Ela está firme por causa do que Cristo fez. O amor de Deus, segundo o texto, é estável. Inabalável. E a convicção central que o texto propõe é bem forte, né? Algo como: Sou amado, seguro e salvo, não pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. é poderosa essa frase. Tira um peso, né? O peso do desempenho constante e coloca o foco na obra de Deus. A fonte argumenta que entender isso traz descanso, traz liberdade. E com isso em mente, fica uma reflexão final pra gente, né? Se essa segurança no amor de Deus é tão real, tão firme assim como a fonte descreve, Uhum. como isso poderia, na prática mesmo, mudar a nossa experiência diária da fé? Será que essa confiança poderia transformar aquela ansiedade sobre o nosso desempenho em algo mais leve? Talvez uma jornada mais focada na gratidão pela graça que a gente recebeu? É uma ótima pergunta para a gente levar. Uma mudança de perspectiva que pode fazer toda a diferença, né? Fica aí para a gente pensar.